O movimento uniforme não é tão incomum quanto parece. De fato, a luz, por exemplo, se propaga em linha reta e com velocidade escalar, ou velocidade vetorial constante. É um exemplo. Mas podemos produzir esse tipo de movimento no laboratório. O fato é que esse é um movimento mais simples e vamos, portanto, comentar um pouco sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme tem uma importância, do ponto de vista histórico, muito grande. Isso porque, de acordo com uma lei de inércia, portanto, a lei de inércia já nos remete ao movimento uniforme. Ou seja, na ausência de forças, um corpo se movimenta de tal forma que a sua trajetória seja retilínea e a sua velocidade seja constante. Claro que se a gente pensar vetorialmente, poderíamos dizer que na ausência de forças, a velocidade vetorial de um corpo é nula ou se mantém constante. Essa questão do movimento uniforme também acaba sendo fundamental na teoria da relatividade especial, porquanto a teoria da relatividade especial foi formulada para estudar dois sistemas inerciais, ou seja, sistemas tais que eles se deslocam, um em relação ao outro, com velocidade constante. De forma que velocidade constante acaba sendo importante também na questão da definição de sistemas inerciais. Bom, vamos começar definindo, né, o que é movimento uniforme. Vamos, então, à primeira definição. É claro que todas essas definições são inteiramente equivalentes, né? A primeira definição é aquela que faz uso do conceito de distância percorrida num determinado intervalo de tempo. Então, se ΔT é um intervalo de tempo, nós dizemos que o movimento é um movimento uniforme se, para qualquer que seja o intervalo de tempo considerado, a distância percorrida nesse intervalo de tempo, e ele pode ser qualquer, a distância percorrida, se ela for proporcional, né, se ela for proporcional ao intervalo de tempo, né? Ou seja, escrevemos, portanto, D é igual a uma constante, vamos chamar essa constante de K, sabemos que essa constante é o inverso da velocidade. Então, D é proporcional, portanto, D é igual a K vezes o intervalo de tempo considerado. Ou seja, num movimento uniforme, se eu considerar um mesmo intervalo de tempo, então, ao longo de diferentes intervalos de tempo, o móvel vai percorrer a mesma distância para cada intervalo de tempo, é claro.
Essa é uma definição mais simples, porque ela envolve um conceito já bastante difundido, que é o conceito de distância, não é? Essa é uma forma de definir, não é? Existe uma outra maneira de definir, né, movimento uniforme, e agora nós vamos fazer uso do conceito de velocidade, né? Ora, aqui nós, de novo, podemos introduzir, na verdade, duas definições. A primeira é se a velocidade escalar for constante ao longo do movimento. De forma que, de acordo com essa definição, se a velocidade escalar for constante ao longo de todo o movimento, então, esse movimento será um movimento uniforme. Por exemplo, quando nós ligamos o piloto automático de um carro, a velocidade escalar do carro é constante. Ele vai fazendo curvas, não importa, mas a velocidade escalar é constante. De forma que essa é uma primeira definição. É claro que, por essa definição, a aceleração escalar é igual a zero. Ora, uma coisa leva à outra. Então, eu posso dizer que o movimento é um movimento uniforme se a velocidade escalar for constante ou se a aceleração escalar for igual a zero. Então, temos aqui duas definições inteiramente equivalentes. Ora, a partir dessa definição, e lembrando que a velocidade é igual à taxa de variação dos espaços com respeito ao tempo, então, a partir desta equação, se pode provar matematicamente que os espaços variam com o tempo, ou seja, a equação horária dos espaços, S, é igual a S0 mais V0, que é a velocidade que é constante, vezes o tempo. Então, essa aqui é a equação horária dos espaços. Ora, podemos, então, também definir um movimento uniforme dizendo que é um movimento tal que a equação dos espaços, né, é tal que ela é representada por uma função afim, uma função do tempo, né? Então, temos agora uma terceira definição, mas totalmente equivalente, porque o que faz a equivalência é o uso do cálculo diferencial, nesse caso, né? Porque a aceleração, como sabemos, ela é igual a ds dt, ou melhor, é dv dt. Então, se a aceleração é igual a zero, v é constante. Ou seja, o cálculo diferencial integral, e por definição, né, faz com que essas três definições sejam inteiramente equivalentes. A igual a zero, v igual a v0, ou os espaços, dependendo com o tempo, de acordo com essa função afim. Esse S0 que está aqui, veja, V0 é a velocidade constante, né? Esse S0 que está aqui é muito fácil entender, né, o que é esse S0. É porque, se eu considerar o espaço no instante de tempo t igual a zero, então, a partir dessa equação, eu vejo que S de t igual a zero é S0. Consequentemente, S0 é o espaço inicial, onde a partícula estava no instante de tempo t igual a zero. V0, que está aqui, é a velocidade que nós admitimos
como sendo constante, né? Velocidade escalar como sendo constante. Temos, portanto, aqui três definições inteiramente equivalentes, né? É claro que também podemos, né, analisar o movimento uniforme a partir de gráficos, né? Então, podemos começar, e esta é uma outra forma de definir o movimento uniforme, olhando o gráfico. Vamos começar pelo gráfico dos espaços. Eu quero apenas reforçar aqui a orientação, né? Orientação no eixo das abscissas. No gráfico colocamos aqui o tempo. E aqui, claro, nesse caso, os espaços. Ora, o movimento uniforme, ele pode ser caracterizado como aquele cujo gráfico da função S contra o tempo é um gráfico como este aqui. Como este aqui. É um gráfico de uma linha reta. Ora, o que nós podemos notar é o seguinte: para t igual a zero, obtemos esse ponto. Então, no gráfico, esse ponto podemos identificar com S índice zero, é o espaço inicial, né? E podemos também, não é difícil, né, perceber, né, que se nós considerarmos dois instantes de tempo quaisquer, né, então, se designarmos esses instantes de tempo por T1 e T2, respectivamente, e T1 e T2, eles podem ser instantes de tempo quaisquer, né? Então, se nós traçarmos aqui uma linha reta paralela às ordenadas, né, e traçarmos aqui uma outra linha reta paralela ao eixo das ordenadas, estes pontos aqui são os pontos que vão definir o espaço, tanto no instante de tempo T1 quanto no instante de tempo T2. De forma que o que eu devo fazer aqui é fazer passar por este ponto uma linha paralela ao eixo dos tempos, e aqui uma outra linha paralela ao eixo dos tempos, até encontrarem o eixo dos espaços. Claro que essas retas vão se encontrar em dois pontos, que vamos chamar de S1. S1 é, portanto, o espaço no instante de tempo T1. E S2, que está aqui, S2, é o espaço no instante de tempo T2. O que é importante que se saiba é que, quando nós consideramos essa diferença de espaços, vamos chamar essa diferença de ΔS, e essa diferença de tempos, T1 e T2, é ΔT, e podemos mostrar que a velocidade, no caso dos espaços versus tempo desse gráfico, a velocidade pode ser determinada a partir da relação ΔS dividido por ΔT. Ora, poderíamos também considerar o gráfico agora da velocidade. Para isso,
colocamos a velocidade no eixo das ordenadas, lembrando sempre aqui a necessidade de orientarmos, né, os eixos. Agora aqui eu tenho a velocidade e aqui eu coloco o tempo. No eixo das abscissas eu coloco as velocidades e no eixo, ou melhor, no eixo das ordenadas eu coloco a velocidade e no eixo das abscissas eu coloco o tempo. E agora o gráfico do movimento uniforme é um gráfico relativamente simples, na medida em que esse gráfico é o de uma linha reta, mas paralela ao eixo das abscissas. E este valor aqui, que se mantém constante, é V0, a velocidade do móvel. Vamos agora a uma segunda definição de movimento uniforme. Até aqui, o que nós consideramos foi um movimento ao longo de uma curva. E no caso desse movimento ao longo de uma curva, nós fazemos uso de um ponto de origem, e se o móvel estiver aqui, neste ponto P, nós introduzimos, é claro, com uma orientação adequada dos eixos, né, nós introduzimos a coordenada espaço. Agora, vamos definir um movimento uniforme no caso em que o móvel não esteja restrito o seu movimento a uma curva. Bom, neste caso, a coisa é simples também. Por quê? Nós dizemos que um movimento é uniforme se, e essa é a definição, V, a velocidade vetorial for constante. Vamos chamar essa constante de V0. É um vetor constante. É diferente. Note-se que no caso anterior, não é verdade que num movimento uniforme a velocidade vetorial seja constante. Por isso que é diferente. Um bom exemplo para a gente ilustrar essa situação é no caso do movimento ao longo de uma curva e que essa curva seja uma circunferência. Porque o que é interessante é que se o objeto se move em círculos, é claro que a velocidade dele em cada ponto, se a velocidade escalar for constante, o movimento é uniforme por definição, mas é curioso, porque nesse caso o vetor velocidade não é constante. No movimento circular, em geral, né, uniforme, não é verdade. Quando o móvel se movimenta ao longo de uma curva, não é verdade que o vetor velocidade seja constante. Mas agora temos uma segunda definição. De acordo com essa definição, o vetor velocidade é constante. Ora, o que significa o vetor velocidade ser constante? Podemos lançar mão agora novamente do cálculo diferencial, porque, de acordo com o cálculo diferencial,
dr dt é igual a v. E, consequentemente, se v é constante, então segue desta equação aqui, que R depende do tempo da seguinte forma. R é igual a R no tempo t igual a zero, que eu vou chamar de R0, mais V0t. Aqui está. Essa é a equação horária para o movimento uniforme, no caso em que eu considero o vetor velocidade como sendo constante. E essa é, portanto, a equação horária. Essa aqui é a equação horária. Então, eu posso definir o movimento uniforme desse jeito também. Ou assim, ou ainda, dizer que a aceleração no movimento uniforme é igual a zero. Aceleração vetorial, essa é uma outra definição, porque lembre-se, no caso do movimento circular, esse é um movimento acelerado. A aceleração nesse movimento aqui não é nula. E o móvel pode ter, de acordo com a nossa definição anterior, ele pode ter um movimento uniforme, porque aqui nós estamos exigindo apenas que a velocidade escalar seja constante. Aqui não, nessa segunda definição, V igual a V0, né? Veja que o vetor velocidade é igual a constante. É curioso, porque nos dois exemplos, nos dois casos, se pode mostrar que a distância percorrida ela é proporcional ao intervalo de tempo gasto para percorrer. Ora, vamos analisar agora uma das consequências daquela equação. De acordo com aquela equação, eu posso escrever, então, x é igual a x0 mais v0x vezes t, y é igual a y0 mais v0y vezes t, e, finalmente, z é igual a z0 mais v0z vezes t. Veja que as coordenadas, agora, nessa nova definição, elas são tais que elas dependem linearmente com o tempo. Retornando, então, à equação R de t igual a R0 mais V0t, isto em termos de vetores, né? Então, vejo que as coordenadas dependem do tempo, de tal maneira que x de t é igual a x0, onde x0 é a coordenada x do vetor posição no instante de tempo t igual a 0, mais a componente x da velocidade vezes t, y depende do tempo, de tal maneira que y de t é igual a y0 é a coordenada y do vetor posição no instante de tempo t igual a 0, mais v0y vezes t, e, finalmente, z de t é igual a z0 mais v0y vezes t. Ora, eu tenho, a partir da definição, a nova definição, de
movimento retilíneo uniforme, onde por essa definição V é igual a V índice zero, a velocidade vetorial, portanto, é constante. Neste caso, a partir dessa definição, se pode mostrar que x de t, y de t e z de t podem ser escritos sob esta forma aqui. A próxima questão, né, é qual é a trajetória. Agora, o problema é determinar a trajetória, né? Ora, existem duas formas da gente entender qual é a trajetória. A primeira é lembrar que, a rigor, estas aqui são equações paramétricas de uma reta, né? De uma reta. Então, eu identifico imediatamente equações paramétricas de uma reta em 3 dimensões. Essa reta agora é uma reta em 3 dimensões. Ora, essa é uma primeira forma. A segunda forma é de determinar ou de escrever t como função de x, e o que eu vou encontrar é, a partir da primeira, por exemplo, t é igual a x menos x0 dividido por v0x. E agora pegar esta expressão e substituir aqui, depois substituir aqui. Ora, o que nós vamos encontrar agora são equações envolvendo dois planos em 3 dimensões. E o lugar geométrico dos pontos de interseção de 2 planos é uma linha reta. É uma outra forma de provar isto. Ora, quais são as características, né, dessa linha reta, né? É claro que eu poderia fazer o seguinte, poderia considerar, em primeiro lugar, né, o vetor posição, ou melhor, o vetor velocidade, não é? E traçar uma linha reta que contenha o vetor velocidade. Porque a inclinação dessa reta ela é dada basicamente pelo vetor velocidade. De forma que, se o móvel estiver se movimentando com uma velocidade v, né, vamos tentar reforçar isso, né, v aqui, né? Então, essa reta se localiza sobre esse vetor v, né? Portanto, a direção dessa reta, né, é a direção do vetor v. Esse aqui é o ponto importante. Agora, em sendo assim, é curioso, porque se eu tomar, vamos considerar aqui, então, a trajetória, é uma trajetória retilínea, então é perfeitamente válido considerar um referencial incidindo com uma trajetória. Ou seja, um dos eixos, o eixo x, coincidindo com a trajetória. E esse é, então, uma outra forma. Aqui podemos considerar a origem do referencial, o eixo x orientado assim. Portanto, se eu escolher adequadamente o referencial, eu posso estudar o movimento retilíneo, uniforme, porque, na verdade, a velocidade vetorial constante, o movimento é retilíneo, e
se dá com velocidade constante. De forma que, nesse caso, nós podemos escrever a equação horária como sendo x é igual a x0 mais v0, né, mais v0, não preciso indicar x, mais v0 vezes t. Então, as coisas ficam relativamente simples. A velocidade só tem a componente Vx, nesse caso, que é igual a dx dt, mais dx dt é igual a V0, e a aceleração, a componente x da aceleração é igual a zero. E essas são, então, as equações, né, horárias do movimento quando nós consideramos, em primeiro lugar, V vetorial é igual a V0, né, e consideramos o eixo x coincidindo, pelo menos em termos da orientação, com o vetor velocidade. Se simplifica agora, porque basta escrever uma equação horária relativamente simples quando adotamos esse procedimento.